Oi, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Araújo, cerimonialista da empresa Eternize Cerimonial e Eventos. E hoje eu quero falar para vocês sobre o dia de noiva. Se você quer ter o dia ideal, com zero problemas e zero preocupação, cola aqui nesse vídeo que eu tenho dicas incríveis para vocês. Gente, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o dia de noiva. As nossas noivas, elas idealizam esse grande dia, muitas vezes desde a infância. A gente costuma dizer que um casamento, ele é uma realização para os dois, mas que para a noiva ele acaba que tem um gostinho diferente. Quem nunca sonhou, né, com aquele vestido de noiva? Quem nunca sonhou em casar na igreja, ou casar num campo, ou na praia? Enfim, em ter ali o seu grande dia casando. Esse é o sonho de muitas meninas desde criança e adolescente. E quando a gente chega no processo de organização de casamento, o processo ele é um processo longo e muitas vezes é um processo cansativo. Eu não vou mentir para vocês. Por mais que você tenha uma assessoria, por mais que você tenha um cerimonial, existem muitas decisões que você precisa tomar pensando nos convidados, pensando em vocês, analisando vários itens que são itens às vezes bem complexos, né? Então isso acaba que torna o processo um pouquinho cansativo. Dentro da nossa assessoria, a gente tenta passar o máximo de tranquilidade possível para as noivas, através de cronogramas, através de checklist, tudo para dar aquela mãozinha para que esse processo se torne o menos cansativo possível. E quando a gente chega no dia de noiva, que é o grande dia que nós já viemos depois de um longo processo de organização, eu costumo dizer que é um momento que você tem que dar uma pausa em tudo e se dedicar único e exclusivo para aquele momento, que é o momento do seu sonho. Nós já passamos meses planejando, tudo que deveria ter sido planejado já foi. Então, quando chega no dia, é um dia realmente de aproveitar, é um dia de poder viver tudo que idealizou durante um bom tempo e é um dia, sem dúvida, de muitas emoções. O meu primeiro conselho para essas noivas é que elas tenham uma boa noite de descanso na véspera do evento, que não cheguem cansadas para aproveitar lá o seu dia de noiva e que procurem ficar bem tranquilos, justamente sabendo que existe uma equipe lá no teu local de evento, coordenando e organizando tudo. Então, tudo que você sonhou, idealizou e colocou ali no papel junto com a tua assessoria, existe uma equipe lá totalmente competente para fazer todo o acompanhamento. Então, o que você precisa fazer é curtir e aproveitar o seu dia. Gente, quando a gente fala em dia de noiva, muita gente fica na dúvida. Aonde é que eu vou fazer o meu dia de noiva? É obrigatoriamente em um salão de beleza? Existem procedimentos que eu tenho que fazer nesse dia? Como é que funciona a escolha do local? O dia de noiva, ele pode ser em diversos lugares. Ele pode ser sim em um salão de beleza, assim como ele pode ser em um hotel, assim como ele pode ser inclusive na tua própria residência ou de repente no próprio local aonde o evento está sendo realizado. Primeira coisa, não aconselho que você faça o seu dia de noiva no local do evento, a não ser que você se comprometa em se dedicar ali a ter um descanso e uma tranquilidade nesse dia para chegar no teu evento no momento exato para você chegar. Porque muitas noivas acabam fazendo a escolha por se arrumar ali no local do evento e acabam querendo se envolver, né, em todo o planejamento e querem acompanhar a montagem do evento, e essa definitivamente não é a sua função nesse dia. Lembre-se, a sua função é aproveitar cada momento, porque certamente ele é único. Com relação a hotéis, né, aqui na nossa cidade, por exemplo, você precisa analisar muito bem, porque tem hotéis, a maioria dos hotéis cobram por pessoas que entram no quarto. E não existe um revezamento de pessoas, né? São CPFs cadastrados ali na recepção.
aonde eu tenho ali um grupo de pessoas determinado pelo hotel, que isso é informado para vocês, de pessoas que podem subir, né, para o teu quarto. Então tem que analisar a viabilidade disso e saber exatamente a quantidade de pessoas que você vai precisar que tenha acesso ali no teu quarto no dia de noiva. Sobre a questão de se arrumar em casa, é possível sim, gente. Vocês precisam analisar se você tem um bom local dentro da tua residência para fazer isso. Como é que é a sua iluminação? A sua maquiadora precisa ir antes para analisar, para ver se tem realmente um espaço de trabalho que dê para ela se organizar dentro disso. E você também precisa levar em consideração aí quantas pessoas irão participar desse dia de noiva, para também calcular se dá para ser feito dentro da sua residência. E o salão de beleza, existem diversos salões, inclusive com salas totalmente estruturadas para a noiva, para que você possa ter uma tranquilidade. Existem diversos salões que tem banheira de hidromassagem, tem spa para a noiva ali durante o dia, para que você possa aproveitar todos os momentos com uma suíte, enfim, com toda uma tranquilidade possível. Priorizem aí ter um bom dia de noiva, porque isso vai influenciar muito a forma como você vai chegar ali para você casar. Então, se você tem um dia desconfortável, um dia que foi um dia desgastante, provavelmente você vai chegar cansado para aproveitar o teu evento. E são algumas horas que são as horas mais importantes da sua vida. Então, você precisa também se organizar com relação a todo esse dia para que você chegue lá muito bem. Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre o dia de noiva é com relação à alimentação. Priorizem a alimentação nesse dia, isso é muito importante. Organizem o almoço, organizem o chá da tarde, o café da manhã, dependendo de quantas horas você vai passar nesse local. Estipule alimentações para vários horários, para que você não fique um tempo muito grande sem se alimentar e acabe sentindo algum tipo de desconforto. Eu já fiz alguns casamentos que as noivas chegaram quase passando mal na cerimônia. E isso é muito sério, né? Porque você planejou durante tanto tempo aquele momento e de repente uma atitude sua pode colocar tudo por água abaixo, né? Então priorizem a alimentação, alimentem-se bem no dia. Vocês podem fazer consumo de frutas, é uma excelente opção, bastante líquido, água no dia do evento. Então tenha uma hidratação bem legal e uma alimentação que seja suficiente para que você fique bem. Outro ponto que você precisa definir para o dia de noiva é quantas pessoas você quer que participe do dia de noiva com você. E aí, muitas noivas me perguntam: Camila, é obrigado eu levar todas as minhas madrinhas para esse dia de noiva? Quem é que eu devo escolher para passar esse dia comigo? Gente, vocês não têm a obrigação de levar as madrinhas com vocês. Obviamente que se vocês quiserem ter essas madrinhas lá para fazer a preparação junto com você, para ficar aquele clima bem animado, uma ajudando a outra, não tem problema. Vocês podem sim chamar essas madrinhas. Só que a logística, ela precisa ser muito bem pensada para isso. E daqui a pouquinho eu vou dar alguns detalhes para vocês sobre isso. Mas primeiro eu queria focar nessa questão de quem levar para o dia de noiva. Primeiro de tudo que vocês vão analisar as pessoas que vocês de fato querem que fique ali ao seu lado nos momentos que antecedem o grande sim da sua vida. Geralmente as noivas têm uma sintonia muito grande com as mães, então querem estar com a mãe no dia, querem estar com a irmã no dia, já que teoricamente, né, nesse momento estão se despedindo ali daquele convívio, né, de família e estão seguindo uma nova trajetória com a sua família dali para frente, que é a noiva e o seu marido, né? Então analisem quem vocês querem que esteja perto de vocês nesse momento. Agora tem muitas noivas que dizem: ah, mas eu quero ter aquelas fotos bonitas com as minhas madrinhas. E aí, como é que eu faço? Vocês têm duas opções, né? A primeira opção seria fechar realmente o espaço para você, para sua mãe e para as madrinhas.
ou então marcar um horário para que as madrinhas estejam lá para fazer as fotos com vocês. Essa segunda opção que eu dei para vocês, eu não indico, tá, gente? Tem gente que faz isso, porém eu não indico. Por que que eu não indico essa segunda opção? Porque isso gera atrasos. Essas madrinhas terão que providenciar uma logística muito funcional aí para conseguir chegar lá no local onde você está fazendo seu dia de noiva para tirar as suas fotos. Pode ser que uma ou outra se atrase e todas fiquem dependendo disso para fazer essas fotos. Então acaba que pode comprometer um pouquinho e te gera aquela ansiedade também. Se todo mundo vai chegar na hora, se todo mundo vai cumprir certinho o combinado ou se haverão atrasos. Então tudo que possa te trazer um problema, eu te oriento que você corte, tá? Então essa segunda opção, se você pensa nisso, eu não te aconselho, embora muitas pessoas ainda queiram fazer nesse formato. Se for para fazer foto com as madrinhas, que sejam as madrinhas ali com você o dia inteiro então, que aí já tá todo mundo ali, a gente só vai estruturar direitinho o horário das fotos para o fotógrafo chegar lá no horário correto. Outro ponto também que as pessoas perguntam muito é com relação às fotos. Gente, essas fotos que elas são realizadas no dia de noiva é o que a gente chama de making off. Esse making off você vai fechar com o seu fotógrafo e com o seu cinegrafista. E quando for próximo ao evento, nós iremos repassar algumas informações para eles. E essas informações é justamente sobre o local e sobre o horário. Esse horário é sempre ajustado com a pessoa que está fazendo a tua produção. Porque não adianta o fotógrafo chegar ali tão cedo e você ainda não está pronta, pelo menos metade pronta ali para iniciar o making off. Ou não adianta também ele chegar tão tarde e já pegar você totalmente vestida com o seu vestido de noiva, né? Então, a gente precisa ajustar isso muito bem com a pessoa que vai fazer a sua produção de cabelo e maquiagem. Sobre os procedimentos, né, nesse dia de procedimentos estéticos, tudo que pode te deixar com marcas no dia, não aconselho que seja feito. Como assim, Camila? O que vai me deixar com marcas no dia? Por exemplo, depilação, tirar a sobrancelha. Não aconselho que você faça isso no dia do seu casamento. Faça isso com uma certa antecedência, justamente para que você não corra o risco de ter algum tipo de irritação ao procedimento. Então, o máximo que eu indico aí para o dia de noiva seria massagem. Então, massagem ok, super indico porque é relaxante e vai te ajudar muito certamente nesse dia. Outra dica que eu dou para vocês é confiem no profissional e nos profissionais que vocês estão contratando para fazer e acontecer o teu evento. Porque existem muitos casos de noivas que estão ali na preparação do dia de noiva e estão o tempo inteiro ligando para o cerimonial. Para saber se os doces já estão lá, para saber se o bolo já chegou, para saber como tá a decoração, muitas vezes até para pedir fotos, gente. E acaba realmente criando toda uma expectativa que é muito legal, mas que acaba atrapalhando, acaba se tornando cansativo até para você. Então confiem nos profissionais que vocês estão contratando, relaxem, aproveitem o dia de vocês, porque tudo que tiver de ser organizado será conduzido por uma equipe muito competente. Se você contratou uma assessoria e cerimonial que você confia e que te acompanhou durante todo o processo, você pode ter certeza que tudo que estiver ao alcance deles para fazer no evento para que dê certo, essa equipe vai fazer. E todo o planejamento que vocês pediram e que vocês criaram junto com a nossa equipe, isso vai ser seguido no dia. Então aproveitem, fiquem tranquilos, se desliguem um pouquinho de celular e curtam realmente aí esse momento. Outra dica que eu quero passar para vocês é sobre o teste de cabelo e maquiagem. Gente, quando você chega no dia de noiva, você precisa ter feito antes o seu teste de cabelo e maquiagem. Você não pode chegar lá sem ter uma ideia de como é o seu penteado, de como é a sua produção de maquiagem, levando em consideração o seu vestido, levando em consideração os acessórios, levando em consideração até o local que você escolheu para casar.
Então o teste, ele é fundamental. E quando você chegar lá, você já vai chegar com uma total segurança no profissional que você contratou para fazer a sua produção de cabelo e de maquiagem. Outro ponto fundamental é analisar toda a logística. Procure escolher um local que seja próximo ao local da sua cerimônia. E não faça o seu dia de noiva sem antes criar uma programação de horário com o seu assessor e com a empresa responsável pela sua produção. Isso porque esse horário ele precisa ser muito bem calculado, até para não comprometer o horário de início da cerimônia. E isso às vezes as pessoas acabam não valorizando e acaba criando um certo problema. Até porque, dependendo do local que você for casar, existem algumas regras. E existem algumas regras que são seguidas de formas bem rigorosas. Como é o caso, por exemplo, de algumas igrejas católicas, né? Que eu já fiz casamentos em igrejas católicas que o padre queria desistir de fazer o casamento por conta do atraso da noiva. Assim como pode ser que o teu celebrante tenha mais de um evento nesse dia, pode ser que o pastor também tenha um outro tipo de compromisso, enfim. É uma situação totalmente delicada quando a gente fala sobre um atraso muito expressivo aí no início da cerimônia. E um dos grandes motivos de atraso no início da cerimônia é justamente esse atraso na produção do dia de noiva. E isso daí se dá por dois motivos. O primeiro motivo é pelo atraso da própria noiva em não cumprir esse horário de chegada. O outro ponto é de não haver uma programação correta com relação a esse dia. E dentro dessa programação eu incluía dois itens. Eu incluía um cálculo errado, né? Ou seja, foi calculado de forma errada o tempo que seria necessário para fazer essa produção, o tempo de deslocamento do local que eu estou no dia de noiva para o local da minha cerimônia, e foi feito um cálculo errado. Isso fez com que houvesse esse atraso. Segundo motivo de atraso, gente, e isso vocês têm que prestar muita atenção, é que uma pessoa que vai produzir você, ela não consegue produzir você, todas as suas madrinhas e mais a sua mãe e mais a mãe do noivo. Gente, não existe isso. Infelizmente, muitas noivas acabam fechando com um ou dois profissionais para produzir ela e um grupo enorme de pessoas. Obviamente, isso será um ponto principal aí para atraso no início da sua cerimônia. E como eu falei, existem lugares muito rigorosos com relação a isso. Existem inclusive igrejas que cobram um calção e se você não cumprir o horário, o seu calção ele já fica lá. E às vezes é um custo até que um custo alto, que já daria para te ajudar em um outro item do casamento. Além disso, o atraso ele é deselegante para os convidados. Aquela regra ali de que a noiva atrasa tem que ser um atraso tolerável. Tudo que é demais acaba, de certa forma, prejudicando. E noivas que atrasam uma hora e meia, 2 horas, é extremamente complicado. Infelizmente, isso acontece muito. Nós já tivemos experiência, inclusive, de noivas que escolheram casar no campo, escolheram casar ao pôr do sol, noivas que escolheram casar na praia por conta da linda vista ali proporcionada pelo local e que, infelizmente, não conseguiu. Justamente por haver toda essa questão de atraso na produção e a noiva chegou ali e o sonho que era de casar no fim da tarde se tornou casar à noite. O deslocamento que todo mundo teve que fazer para a noiva casar na praia, acabou que não havia cenário nenhum ali porque já estava tudo escuro. Então a gente precisa analisar muito bem isso. O planejamento, repito, não é um planejamento fácil, é um planejamento demorado, muitas vezes um planejamento um tanto que cansativo, justamente para que você chegue no dia e para que você aproveite o seu dia da melhor forma possível. E só é possível você aproveitar o seu dia da melhor forma possível se você fizer um planejamento correto e se você seguir esse planejamento. Porque não adianta também criar todo um planejamento e na hora você furar com isso.
com certeza vai ser prejudicial e em algum momento o risco de dar algo errado, ele é super grande. E para finalizar, eu queria deixar umas dicas assim super valiosas que eu preferi deixar por último. E aí eu tenho certeza que se você seguir esse planejamento, você vai se dar muito bem ali no teu dia de noiva. Primeira dica que eu quero passar para vocês: faça uma programação de horário. Pense nessa logística toda que você vai precisar para o dia de noiva. O que você precisa colocar dentro dessa programação? Você precisa analisar o tempo de produção, qual é o tempo que você vai demorar para você ficar totalmente pronta, qual é a programação da pessoa que está te produzindo para que finalize toda essa produção em você. Você precisa levar isso em consideração e colocar isso dentro desse seu planejamento. Segundo ponto é se terá o making off. Se tiver o making off nesse dia, você precisa também levar isso em consideração para que a pessoa que está te produzindo já faça o cálculo contando com essa participação ali do fotógrafo. E isso é uma conversa entre vocês. O fotógrafo também é responsável por te dizer quanto tempo mais ou menos ele precisa ali, né, para que isso seja levado também em consideração. Um outro ponto é calcular quanto tempo você leva para chegar do local que você está se produzindo no local onde será a sua cerimônia. E nesse ponto eu te sugiro que você conte com imprevistos, porque, gente, imprevistos infelizmente acontecem. Pode ser que esteja chovendo ou de repente tenha algum tipo de congestionamento e você precisa também levar isso em consideração. Então coloque aí cerca de uns 30 minutos a mais, tá, do tempo estipulado para esse deslocamento. Então faça esse planejamento, conhecido também como um cronograma de horário ou uma logística do dia de noiva, que eu tenho certeza que vai dar certo. Caso você decida fazer o seu making off, você precisa levar algumas coisas em consideração. Primeiro, que você precisa ter o seu buquê para fazer as fotos, então você precisa alinhar isso junto com o fornecedor do seu buquê, para que ele faça essa entrega a tempo, para não correr o risco do fotógrafo chegar e o seu buquê ainda não está ali com você. Outro ponto também é com relação ao hobby. Caso você escolha não personalizar o hobby ou não ter esse hobby para o dia de noiva, você pode simplesmente ter um roupão branco super bonito, fica bem elegante para as fotos, ou então você pode fazer a escolha de uma roupa que você ache bonita, que vista bem em você e que você acha que combina ali com esse momento. Evitem roupas muito estampadas, tentem colocar em tons neutros e aquelas roupas mais soltas, tá? Nada de calça ou roupa muito apertada. Então esse estilo aí eu tenho certeza que vai ficar bem bacana se você não tiver um roupão ou se você não tiver um hobby. Outro ponto, que esse eu deixei por último e esse é fundamental, é de você fazer um checklist antes. E você incluir nesse checklist tudo que você precisa para o dia de noiva. Isso inclui o vestido, que você não pode esquecer. Isso inclui a nágua, caso o teu vestido tenha. Então você também não pode esquecer. Se o teu vestido tiver bambolê ou esses outros itens debaixo ali da saia, você precisa levar, você não pode esquecer. E geralmente são itens que às vezes as noivas esquecem, porque geralmente ele vem em um volume à parte do volume do vestido. Então crie um checklist e vá colocando esses pontos. Coloque o brinco, coloque todos os acessórios que você providenciou para esse dia. Coloque o sapato, coloque sandália, roupas confortáveis, levem mais de uma opção de roupa caso seja necessário, e tudo que vocês acham que seja muito importante, creme dental, escova de dente, sabonete líquido, enfim. Esse dia é um dia incrível.
Só que para ele ser incrível, você precisa fazer todo um planejamento correto. Então crie esse checklist colocando todos esses itens, tudo aquilo que vai te deixar muito confortável no dia, seja um livro para ler, seja um filme para ver, que você precisa separar aí em um pendrive ou qualquer coisa do tipo. Então faça essa organização toda através desse seu checklist e vá para o seu dia de noiva tendo feito o seu teste, tendo um cronograma todo montado da logística inteira que você vai fazer para que tudo dê certo e com o seu checklist muito bem definido para você não esquecer absolutamente nada e para que você aproveite o seu dia com toda a tranquilidade do mundo, que eu acredito que essa é a sua expectativa e esse é o seu sonho acima de tudo. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem curtindo, eu vou estar postando aqui outros vídeos sobre outros assuntos. Vou estar esclarecendo aqui as principais dúvidas de vocês e vou estar fazendo mais que a minha parte para fazer com que esse momento seja incrível e para que o seu sonho ele seja realizado. Afinal de contas, essa é a nossa maior missão.